Se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. O bicho de 2 cabeças. Nas margens do rio Piraquiaçu, em Aracruz, havia um velho manguezal que ninguém ousava atravessar à noite. Pescadores diziam ouvir gritos abafados vindos da mata fechada, como se 2 vozes discutissem em agonia. Mas o mais assustador era o som de algo rastejando, algo pesado, molhado e rápido demais para ser humano. Dona Jacira, benzedeira da região, sempre dizia que o mal se escondia onde o homem destruiu a natureza. Contava que antigamente, antes da estrada de barro cortar o mangue ao meio, 2 irmãos gêmeos sumiram ali durante uma tempestade. Nunca encontraram os corpos. Só os chinelos de um deles, cobertos de lama, no meio do brejo. Durante anos, histórias surgiram sobre aparições no mangue. Um corpo disforme, com 2 cabeças que se enfrentavam como inimigos. Um velho pescador jurava ter visto o bicho se alimentando de caranguejos vivos, esmagando-os com as mandíbulas duplas e famintas. Certa noite, o jovem Breno, que fazia vídeos de lendas para um canal no YouTube, decidiu desafiar o local com sua câmera em mãos. Entrou pelo mangue com uma lanterna e um GPS. No começo, só encontrou lama, mosquitos e raízes enroscadas. Mas, após 20 minutos, o ar ficou mais denso, e o cheiro de carne podre tomou conta do ambiente. A vegetação parecia se fechar atrás dele. Sentiu como se estivesse sendo empurrado para dentro, como um peixe entrando numa armadilha. Foi então que escutou os sussurros. Não era um idioma que ele conhecesse. Pareciam 2 vozes dizendo o mesmo nome repetidamente: Rafael. Rafael. Apavorado, Breno girou a lanterna e avistou um vulto curvado entre as árvores, com 2 rostos que o observavam. Um sorria, o outro chorava. Quando ele gritou e correu, escutou as 2 vozes juntas: "Você não devia ter vindo." O vídeo que ele gravou parou abruptamente em estática. Nunca foi postado. Breno voltou para casa, mas nunca mais falou. Ficou mudo, com os olhos sempre voltados para a janela, como se algo ainda o chamasse. Segundo os registros antigos do município, em 1932 houve um nascimento estranho em uma fazenda próxima ao mangue. Gêmeos siameses unidos pelo pescoço, com 2 cabeças e um único corpo. A parteira que os trouxe ao mundo fugiu do povoado dias depois, alegando que os meninos nasceram falando e rindo do próprio pai. A mãe enlouqueceu após o parto. O pai, um homem violento e supersticioso, disse que a maldição viera por sua esposa ter traído a fé e se banhado nua no mangue, num antigo ritual da família. Alguns dizem que o homem matou os próprios filhos e jogou seus corpos no brejo, dizendo que o mangue iria absorver sua vergonha. Mas os corpos nunca apodreceram, nunca foram devorados. Pelo contrário, cresceram debaixo da lama, moldados por ódio e sofrimento. A criatura que surgiu dos restos daqueles irmãos não era mais humana. Era um reflexo do pecado e do rancor, uma aberração com 2 consciências em guerra, vivendo num mesmo corpo. A lenda começou a se espalhar entre os antigos pescadores, e quem ousava tirar mais do mangue do que precisava começava a adoecer. Febres inexplicáveis, pesadelos com mãos agarrando seus pés durante a noite, e a constante visão de 2 rostos observando da beirada da cama. Um morador contou que, certa vez, durante uma maré muito baixa, viu pegadas fundas como se um animal imenso tivesse caminhado pela lama. As marcas iam até o rio, mas não voltavam. Pareciam de garras. E no meio delas, uma pegada humana descalça. Dizem que, a cada lua cheia, o espírito dos irmãos se fortalece. Um quer descansar, o outro quer vingança. E o corpo dividido se arrasta por entre os galhos retorcidos, em busca de quem perturba seu território. O mangue passou a ser evitado. Até mesmo os ciganos que acampavam próximos dali se mudaram, deixando símbolos de proteção nas árvores. Mas o mal, como dizia Dona Jacira, já tinha raízes. Rafael era o irmão mais novo de Breno. Após o desaparecimento do vídeo e a mudez do irmão, passou a investigar a história por conta própria. Ao abrir os arquivos do cartão de memória, encontrou apenas ruídos, distorções e uma única imagem nítida, a sombra de um corpo com 2 cabeças, sorrindo.
Ele procurou Dona Jacira, agora muito velha e cega, que apenas disse: "O que foi partido não quer ser unido. Mas você carrega o nome deles." Rafael não entendeu na hora, mas começou a investigar os registros civis da região. Descobriu que seu bisavô havia trabalhado na mesma fazenda onde os siameses nasceram. E mais, sua família era descendente direta do irmão mais velho daqueles gêmeos. Rafael tremia. Será que aquilo que estava no mangue era parte de sua linhagem? Sentindo-se impulsionado por uma força desconhecida, Rafael decidiu entrar no mangue na mesma noite da próxima lua cheia. Levava apenas uma vela, um rosário e o gravador do irmão. Queria ouvir o som dos espíritos. Queria entender. Ao atravessar a trilha, viu os mesmos olhos que Breno descrevera, um par brilhava em fúria, o outro chorava em desespero. As vozes o chamavam. Volte! Volte! E depois, em uníssono, nos liberte. A lama prendeu seus pés. As árvores pareciam se mover. Quando ergueu a vela, viu os dois rostos diante de si, não apenas uma criatura, mas dois irmãos aprisionados. Um implorava pela morte, o outro pelo sacrifício. Rafael caiu de joelhos, tomado por uma dor que vinha de dentro. Sua visão escureceu, e ele ouviu apenas os gritos de um deles: "Deixe-me renascer!" Rafael acordou em sua cama, coberto de lama, sem saber como saiu do manguezal. Mas algo estava diferente. As vozes não tinham cessado. Agora, ele ouvia as discussões em sua cabeça. Sabia que o mal o havia tocado. Buscando ajuda, procurou um padre exorcista na região de Ibiraçu, que lhe falou de um ritual antigo de separação espiritual, um que envolvia espelhos e oferendas em locais de nascimento e morte. Rafael teria que retornar à fazenda abandonada e depois ao mangue, realizando os dois ritos. Com a ajuda de Jacira, ele preparou os objetos: 2 espelhos antigos, uma vela preta, sal negro e fios de cabelo de irmãos gêmeos, doados por moradores de uma vila próxima. Partiu para a fazenda na manhã seguinte. No local onde os gêmeos nasceram, ele quebrou o primeiro espelho ao entoar os nomes proibidos: Elias e Eliseu. Um vento forte soprou e os galhos das árvores começaram a render. Rafael sentiu uma paz estranha, até que viu, refletido nos cacos, o rosto de Breno observando atrás dele. Mas quando virou, não havia ninguém. À noite, ele chegou ao mangue. O ar estava pesado. Cada passo na lama parecia puxá-lo para baixo. Quando acendeu a vela e posicionou o segundo espelho, as vozes explodiram em agonia. O mangue gritou. Uma figura surgiu das sombras, com as 2 cabeças fundidas ao peito. Uma chorava, outra urrava. Rafael estendeu o espelho. A criatura paralisou. Os rostos se encararam, e começaram a se separar. Com um rugido que abalou as árvores, os 2 rostos se distanciaram. A criatura se dividiu em 2 corpos esqueléticos, um caindo de joelhos em silêncio, o outro correndo em fúria em direção a Rafael. Mas quando toquei, evaporou em névoa negra. O irmão ajoelhado apenas sussurrou "obrigado" antes de desaparecer por completo. A vela se apagou sozinha. O mangue ficou em silêncio pela primeira vez em décadas. Nenhum sapo, nenhum pássaro, nenhum zumbido. Só Rafael, tremendo, ofegante e suando frio. Ele retornou para casa, onde encontrou Breno na mesma posição de sempre. Mas quando ligou o gravador novamente, a voz do irmão foi restaurada. Eu vi os 2, você os libertou." Após o ocorrido, o mangue mudou. Caranguejos voltaram a aparecer. O cheiro pútrido sumiu. E os moradores locais disseram que o local estava mais leve. Mas Rafael sabia que uma parte do mal ainda vivia dentro dele. Às vezes, ao passar por espelhos, via 2 reflexos. Um com seu rosto normal. O outro, com um sorriso torto e olhos escuros. A luta entre os irmãos, agora, acontecia dentro de si. E em noites muito silenciosas, ao fechar os olhos, ainda podia ouvir: "Você nos dividiu, mas também nos carregará." Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda,
Podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.